Vamos lá, meus amores, né? Nossa aula de terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Começamos com português também, ainda falando sobre adjetivos pátrios, né? Nós vimos na aula passada que adjetivos pátrios, eles existem para determinar o quê? De acordo com o quê? Com a origem da pessoa, né? Ou sobre um país, sobre o estado, não importa. Então, quando eu digo assim, olha, vocês podem ver que aqui tem algumas palavras que estão destacadas, olha lá. Estadunidenses são o quê? Porque está se referindo o quê? A pessoas que nasceram onde? Nos Estados Unidos, por isso que ela é chamada de adjetivo pátrio. Amazonense, que nasceram no estado de Amazonas. Francês, que nasceu em que país? Na França. Então, aqui são o quê? Exemplos de adjetivos pátrios. E aqui mais embaixo, então, nós vamos ver também aqui, ó, o exemplo, olha lá, manchas do Oceano do Pacífico Ocidental, que quer se referir o quê? Do Oceano o quê? Pacífico. Corrente Norte Equatorial, né? Corrente o quê? Do Equador, né? Então, todos eles são o quê? Adjetivos pátrios. E nós vamos falar um pouquinho também sobre locução adjetiva. Então, o que vem a ser locução adjetiva? Vamos ver o que está dizendo aqui então, ó. Vamos retornar àquele trecho da reportagem Mar de Plástico, que vimos anteriormente. Agora, substitua os adjetivos pátrios por expressões mais de uma palavra, sem alterar o sentido do texto. Se achar necessário, volte ao trecho completo para encontrar essas expressões. Então, quando eu digo aqui, olha lá, ó. Então, esse aqui é o texto que está falando, olha lá. A mancha de lixo do Oceano Pacífico, localizada entre a costa do oceano, costa oeste estadunidense. Então, quando fala estadunidenses, então, quando diz aqui, ó, então para você trocar, né? Até você tá vendo que tá aparecendo aqui, você deixando pra vocês de propósito mesmo. Por quê? Porque para você perceber o que é locução adjetiva. Então, olha lá. A grande mancha de lixo do oceano, localizada entre a costa leste do quê? Dos Estados Unidos. Então, você viu o quê? Nós mudamos a palavra estadunidense, que é um adjetivo pátrio, pelo dos Estados Unidos. Esse dos Estados Unidos que eu chamo do quê? De locução adjetiva, que eu troquei o quê? O adjetivo pátrio estadunidense por dos Estados Unidos. E do Havaí, aí depois aqui também completou lá, olha lá, ó, que lá era aqui, ó, do estado amazonense. Então, o que eu troquei aqui? Troquei amazonense por o quê? Do Amazonas. Aí depois a outra lá falava o quê, ó? Território francês. Eu troquei aqui para o quê? Da França. Então é isso que vocês vão fazer aí. Então é só para ver isso aí. Então o que seria locução adjetiva? Então locução adjetiva você fazer o quê? Você trocar, na verdade, uma expressão só, né, por duas palavrinhas, né? Então o que está explicando aqui nada mais é do que isso aí. E aqui nós temos um outro exemplo que diz assim, ó. As locuções adjetivas não indicam apenas o lugar de origem e a nacionalidade. Observa, por exemplo, então aqui, ó, essa ilha de entulhos. Então, olha lá, ilha é um substantivo, não é isso? Um substantivo comum, que pode ser qualquer ilha, né? Lembra disso. De entulhos. Então, de entulhos eu posso chamar de locução adjetiva, tá? Então, locução adjetiva não é só para indicar adjetivos pátrios também não, eles podem indicar outras locuções também, tá? Aí depois aqui nós temos lá, a pesquisa foi publicada em uma revista de ciência, olha lá, revista é o substantivo, de ciências é a locução adjetiva. E aqui também, olha lá, as redes de pescas descartadas são responsáveis por quase metade do peso dos resíduos, né? Então, olha lá, rede substantivo, de pesca, locução adjetiva. E depois aqui você tem a atividade que é do material de apoio, né? Que tem um jogo da memória bem legalzinho lá. Vocês vão lá ver. Então, olha lá, o jogo da memória. Ó, então, lá, o material de apoio dessa vez traz um jogo da memória com adjetivo que corresponde a locuções adjetivas, que você já deve ter visto. Então, que nós já acabamos de ver aqui, né? Mas não tinha o conhecimento de que os dois significavam a mesma coisa. Então, destaque as cartelas do jogo e convide alguém para jogar na sua casa, porque não tá podendo brincar com os amiguinhos, então você vai fazer o quê? Você vai lá na atividade, você vai filmar ela também já, vou lá para mostrar para vocês, tá? É bem interessante que você vai poder jogar com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho que você tiver, que é assim. Então, é uma locução adjetiva
e um adjetivo pato, que tem o mesmo significado, tá certo? Agora a professora vai desligar aqui e vou lá mostrar pra você o joguinho, tá bom? Beijo, crianças. A atividade de vocês por hoje vai ser só essa mesmo, tá?